E ao escuto, Alberto, Olá, ao Tiago. escuto. Olá, Tiago. Estamos em condições de avançar com a Epá, não vou lenga-lenga dizer, do... não vou dizer boa noite porque o cenário aqui ia Tens uma desmentir, iluminação, a não é? iluminação é que é muito boa do teu cenário, É, se não tem. é a noite americana dos filmes, pá, Sim, as condições técnicas deste programa têm evoluído muito, porque já tem. conseguimos recriar ambientes diurnos quando estamos a ir para o ar, como São sempre, às 9 da sempre noite, claro. às 9 da noite, Claro, segunda-feira, exatamente, claro. no canal do YouTube Comitê Central. Esta é mais uma edição da Lenga-Lenga do Costume, é Pá, já a edição número... desculpa, eu podia dizer que estava a fazer a partir da Nova Zelândia, ou assim, mas Sim, era podias ter ido exagero. eventualmente, não porque o campeonato feminino de futebol já acabou, senão senão o Ah, pessoal pá, talvez acreditasse que perdi. tinhas ido com o Costa ver algum jogo da seleção portuguesa. Quem me dera. Neste caso, temos que assumir mesmo que esta semana estamos a aldrabar os nossos espectadores, mas a Lenga-Lenga do Costume está essa a ir para o ar às 21 horas de segunda-feira, como sempre, no canal do YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever. Esta é a edição de dia 2 de outubro de 2023, que estará disponível também em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google. É verdade que nas últimas semanas nos atrasámos um bocadinho a publicar a Lenga-Lenga É, do Costume nestas plataformas, muito ligeiramente nestas plataformas de podcast, mas depois também recebem um pacote cheio de lenga-lengas de uma vez, que acaba por saber bem para fazer o binge listening, não é? é Da para isso, lenga-lenga. é para isso. É capaz de ser isso. Bom, edição 64, repleta de protestos. Não exatamente em relação à lenga-lenga do costume, se bem que seria prestígio se houvesse muitos protestos contra a lenga-lenga, mas vamos falar para já de protestos relativamente às condições de habitação, Alberto, porque anteontem, se não estou em erro, houve uma grande manifestação. Aliás, a ideia era haver em vários pontos do país, não é? Mas, a verdade seja dita, que as notícias que li mencionavam especificamente a manifestação que decorreu em Lisboa relativamente aos problemas com a habitação. A manifestação que foi marcada, entre outras coisas, além da montra de uma imobiliária partida, portanto, provavelmente não permitindo a esta imobiliária fazer negócios com casas e eventualmente até agravando o problema do acesso à habitação, mas além disso também deputados do Chega foram vilipendiados. Acho que nunca tínhamos usado o termo Não, mas, vilipendiados mas na fica-se muito lenga-lenga bem. do costume, já era tempo. Nesta manifestação, como porventura os grandes culpados pelo problema da habitação em Portugal. Alberto, qual é a tua perspectiva, assim genérica e também específica, mais específica sobre a manifestação que decorreu em Lisboa? Em relação aos deputados do Chega, pronto, é verdade que eles terão ido lá à espera de suscitar de poder provocar. Não digo que não. Agora, independentemente disso, eles têm todo o direito, tinham todo o direito de estar lá e de participar na manifestação. E não percebi, ou melhor percebi, mas quer dizer, como tu sugeriste, ironicamente, os deputados do Chega devem ser das últimas pessoas em Portugal a ser responsáveis pelos problemas da habitação. Muitos dos responsáveis pelos problemas da habitação são os partidos cujos dirigentes estavam ali a berrar na própria manifestação. Entre eles a doutora Mortágua, uma das Mortágua, Mariana Mortágua, não é? Lá do Bloco de Mariana. Esquerda, que tem feito tudo para complicar, para agravar o problema da habitação em Portugal. Eles estavam ali a berrar especificamente contra quem? Do que eu ouvi era o Carlos Moedas. Parece que foi ele que... Carlos Agora, Moedas, sim, está antes do bem Carlos visto. Moedas, que foi há 2 anos, portanto, em Lisboa, comprava-se um T5, de certeza por 10 mil euros, ou coisa do género. Muito tranquilamente, sim. Era 50 euros o Eu aluguer e tal. lembro-me disso. Pois, bons tempos. Desde o Carlos Moedas, a coisa descambou. Ainda por cima, o Carlos Moedas, pelos vistos, a sua atividade nefasta transborda para os outros municípios do país, aqueles os mais urbanos e tal, e também aumentou os preços de tudo e dificulta o acesso à habitação por parte de toda a gente. A culpa é do Moedas. Agora, como a culpa já não pode ser do Passos, eu já ficaria um bocadinho ridículo Sim. atribuir ao Passos, agora atribui só culpa-se o Moedas. Agora, mas não havia protestos, berros contra a Ministra da Habitação, não havia berros contra o Governo, não havia berros contra nada de específico, eu não sei o que é que aquela gente especificamente quer. Eu vi, desculpa, olha, só uma coisa, Tiago. Uma Força, das força. pessoas, um dos manifestantes, um anónimo qualquer, estava a gritar, ou tinha um cartaz a dizer que construção é poluição. Ou seja, eles protestam por mais habitação, mas são contra que se construa. É É, 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 difícil, é difícil resolver isto. é É difícil complicado. conciliar É. esses dois pontos de vista. É um bocadinho difícil. Pois realmente um dos cartazes dizia que era referido na notícia que saiu no Observador,
dizia: Costa, vê se te arrebitas, que este pacote podre só é bom para parasitas. Dando a entender, como já noutras ocasiões nós aqui referimos, que mesmo esta gente que se manifesta tão vocalmente em relação aos problemas da habitação, parece ainda depositar, achar que a solução para os problemas da habitação está ao alcance do governo, que é o grande responsável pelos problemas da habitação, ou seja, ainda não ultrapassaram sequer essa fase, que é este tipo de protesto ser dirigido efetivamente a quem deveria ser dirigido, não é? Que é ao governo socialista. Ainda há esta coisa do Costa, vê se te Não, porque arrebita. isto Epá, é coisa do mata e esfola. Eles acham que tudo o que o governo tem feito para dificultar o acesso à habitação em Portugal, e tem feito bastante, que ainda não é suficiente. Ou seja, o governo criou regras quase impossíveis de cumprir para o alojamento local, por exemplo. Mas quase, ainda não proibiu de vez o alojamento local. Não proibiu de vez, ou como diz o Rui Tavares, proibiu. Não proibiu de vez os senhorios. Esta gente é contra isso tudo. Ser senhorio não é profissão, era outros slogans Era que se outros, gritava lá. exatamente. Ser senhorio não é profissão. Não, porquê? Porque O que, é não? que, o, que, o que é que o dono da casa vai fazer com as casas? Vai dá-las à Mariana Mortágua e aos seus amigos? Sim, Vai doá-las? Porque trabalhou e juntou e investiu e construiu casas, agora tem a obrigação de distribuí-las entre estes meninos e meninas ociosos que andam para aí a manifestar-se. Não eu se acho que a sabe bem resposta é porquê. sim, não é? Claramente sim. Sim, pois parece que sim. Acompanhada do célebre Morte aos Ricos, também, Morto aos também, ricos, claro. também Claro. aparecia. Também. Deviam-se enforcar uns ricos. Como não se acharam uns ricos ou não se identificaram devidamente, arranjaram-se três deputados do Chega, ao que parece. Essa é a sorte dos ricos, é que são tão poucos que acaba por É ser mais fácil difícil encontrar apanhá-los. deputados do Chega, que já tem algum. Sim, sim, os deputados do Chega, é como Peço tu dizes, desculpa. de facto, obviamente foram à procura daquilo que aconteceu, não é? Sim, mas esse E, nunca é o ponto, nunca devia ser o ponto. não, não, claro que não, claro que não. E eu achei piada que o líder do PCP, Paulo Raimundo, É capaz de ser isso. tive uma dificuldade do secretário-geral do PCP, ainda, não, por algum motivo ainda não fixei Não, este nome, ninguém. aquele, sim. Um, falou nisso mesmo, que os deputados do Chega foram ali. Eu achei engraçado o aspecto fundamental que mereceu para ele destaque em todo este regabof foi de facto a atenção que foi dada aos deputados do Chega, que segundo ele não devia ter sido dada, desviando mesmo as atenções para aquele caso da antiga sede do Em PCP em Aveiro. Aveiro, que foi Sim, sim, transformada sim. num prédio e em relação à qual o nosso amigo Carlos Guimarães Pinto, que não estando neste momento, não fazendo parte do painel da Lenga-Lenga do Costume, fez uma intervenção na Assembleia, que é um pouco como se fizesse parte do painel da Lenga-Lenga do Costume, uma intervenção muito engraçada, que Sentimos-nos provavelmente já viram representados. Sim. nas redes sociais e que vale a pena ver, enaltecendo esta atuação do PCP na criação de mais habitação, neste caso em Aveiro, depois de durante 30 anos terem sido, quer dizer, inicialmente ocuparam uma casa em Aveiro em 1974. Sim, Um, mas isso eram os costumes da época, não é? exatamente, sim, aos costumes da época. São, Depois tornaram-se são inquilinos, tradições enraizadas. exatamente. Acabaram por tornar-se inquilinos daquela casa, porque afinal a casa tinha dono, surpreendentemente a casa tinha dono e não era o PCP. E depois de muitos anos em que durante os quais o senhorio da casa tentou, junto da Câmara, obter uma licença para demolir a casa e construir um edifício e poder assim tirar do seu investimento algum proveito, tal não lhe foi permitido e passado uma data de anos o senhorio, percebendo que não poderia nunca construir ali mais nada, acabou por creio eu, vender a casa ao PCP, que, surpreendentemente, e muito pouco tempo depois disso, acabou por conseguir, junto da Câmara, a autorização para demolir a casa e construir um prédio, coisa que foi, Câmara que é do entretanto. PSD, salvo erro, não é? Câmara que é do PSD. Há de facto, sim, há de facto, também ao nível camarário, há um conjunto de interesses que são bastante transversais, eu diria assim, a Uhum, uhum. todas as forças políticas. E, portanto, foi giro como Paulo Raimundo, como a quem isto deu mais jeito provavelmente foi a Paulo Raimundo, para de facto desviar as atenções de alguém que está numa manifestação, no fundo, contra especulações imobiliárias e por aí fora, e depois se vai a ver, e é o principal especulador imobiliário, pelo menos ao nível do que aos partidos diz respeito. Quem também falou
contra a especulação imobiliária e foi a líder do Bloco de Esquerda. Também muito giro, tendo em conta que já prescreveu Tem aquele muita escândalo legitimidade, do sim, Robles ou não. Não sei se já prescreveu, já prescreveu o se não escândalo. prescreveu, vai prescrever, com Quantos anos é certeza. que, em Portugal, em quantos anos é que prescrevem escândalos deste género? 6 meses, Não, pá, aí, não é? Se for no Bloco de Esquerda, são 6 meses. alguns até menos, até meia dúzia de dias, Sim, o sim. pessoal esquece, não é? Pois. Porque... E E de pronto, qualquer maneira não é só a questão do Robles, não é? O Robles sim, demonstra a hipocrisia de todo o processo. Como demonstra o facto da família da ex-líder da Catarina sim, Martins certo. explorar alojamentos locais, não é? Exatamente, sim. Sim. Mas conseguir, como são rurais, conseguir que escapassem à legislação, à nova legislação que Claro, claro, claro. restritiva. Pois é, Mas aquele não é só jeito. questão da hipocrisia, desculpa, Tiago. Fala, É fala. questão também do Bloco, naquilo que não é hipócrita, todos os desejos do Bloco, assumidamente, vão no sentido de dificultar o acesso à habitação em Portugal e construção de novas habitações, porque só através da construção da maior oferta é que a procura poderia ser respondida, é que se podia Sim, responder à claro. procura. Que se a oferta for cada vez menor e este tipo de pacotes de governo, este tipo de manifestações, este tipo de loucura toda que por aí vai, só vai desmotivar o investimento, não é? Quer dizer, quem é que vai estar disposto a ser senhorio ou investir em construção? A Claro. não ser aquelas exceções, aqueles nichos para, provavelmente, aí é verdade, sim, aqueles nichos de casas luxo, não é? De milhões. Sim, porque só essas é que Isso, dão margem aos construtores, só essas que podem ser vendidas a esses preços é que dão margem aos construtores para poderem arcar com todos os custos inerentes à, à construção de uma habitação, não só à construção, desde logo até antes disso, ao próprio ao licenciamento de uma construção e licenciamento, depois, claro, exatamente, e claro. depois aos custos de construção associados a este negócio, só essas casas a esses preços é que dão margem suficiente para serem um investimento efetivamente rentável. Portanto, com este nível de impostos, que muitos deles são transversais a qualquer construção, e que, portanto, representam um peso muitíssimo maior em termos de custos em habitações que são vendidas a preços mais baixos, e, portanto, quem tem dinheiro para investir na construção de habitações não constrói habitações mais acessíveis, Não porque constrói para parece... um nicho, quer dizer, a construção está vocacionada neste momento, e o tipo de restrições que se impõem, de carga fiscal e de dificuldades, etc. Está tudo vocacionado para a construção para Sim, um nicho muito pequenino da população, que nós falámos dessas casas de milhões, sim, mas essas casas são uma percentagem mínima claro. das casas disponíveis, ou das que deveriam estar disponíveis, com São certeza. Isso, até em Lisboa e no Porto, quanto mais com no país todo, não certeza, é? mesmo em Lisboa e no Porto as pessoas não compram casas de 4 ou 5 milhões, com certeza. Claro. E Haverá quem são, compre. Epá, pois, em princípio, tirando outros casos, mas jogadores do Porto e do Benfica, por exemplo, sim, mas sim, não são sim. muitos, não há assim muitos Não, jogadores do não, Porto e do Benfica. não são Não se muitos. vai- E sim, e são encargos como o chamado imposto de morta-água, por exemplo, o adicional ao Por IMI, exemplo. que não permitem que haja, em boa medida, que não permitem que haja mais oferta de casas em Portugal, porque de facto são tudo custos que desincentivam fortemente o investimento neste tipo de negócio. Mais coisas giras nesta manifestação. Deixa-me Houve. só dizer uma Diz coisa em relação força. aos deputados do Chega, que depois uma pessoa vai às redes sociais, hoje em dia são o Twitter, basicamente, porque o resto. Mas depois de calçar umas luvas e pôr uma máscara, e, não Sim, é? ali bem E depois protegido e tal, e entras nas redes, a exatamente, pessoa sim. vai protegida e entra no Twitter. E o que vê aquelas pessoas, peço desculpa, continuo meio constipado, mas aquelas pessoas da direita fofinha, aquela direita que tem dificuldade em fazer equivaler o Chega ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Sim, sim, sim. Eu acho que o Chega não é equivalente ao Bloco de Esquerda e ao PCP. O Chega, por muitos defeitos que tenha e por muitas asneiras que às vezes os Tem seus muito para dirigentes. provar, tem muito para provar o Chega, para Ainda lhe estar ao falta nível do... muito para Ui, chegar ao nível de sim, sim, totalitarismo e sim, sim, de sim. arrogância, de prepotência do Bloco de Esquerda e do PCP, que são partidos obviamente antidemocráticos e totalitários. E na manifestação viu-se mais uma vez isso. E na sequência da manifestação viu-se mais uma vez alguma direita preocupada sim, preocupada com os insultos aos deputados do Chega, porque, dizem eles, aquilo só alimenta o Chega. Ou seja, o problema dos insultos e das quase agressões e do facto dos deputados Uhum, uhum. terem tido que ser escoltados pela polícia para sair dali, isso em si não é o problema, a restrição da liberdade de circulação das pessoas, que deputados eleitos não possam participar numa manifestação. Isso não é o problema é que isso, pelos vistos, pode-lhes dar algum fôlego eleitoral Sim, sim, aos sim, deputados sim, do Chega. sim. Aí é que está a gravidade da situação. Ora bem, parece.
Consigo fazer É, uma brincadeira em relação a isto. Ah, sim, é um acho que bocadinho. é gravíssimo que deputados eleitos possam ser Uhum, uhum. escorraçados de uma via pública por estarem a manifestar uma questão da habitação, com a qual eles nem têm, não têm nada, não têm muito a ver. Sim. Ah, aqueles deputados não são culpados, certeza, ou Chega não é culpado por a situação da habitação em Portugal, pode ser culpado de muita coisa disso, não. E qualquer tinham todo o direito de estar ali. Aparentemente não têm esse direito, porque o fascismo não passará, e aquelas coisas que aquela rapaziada diz, porque ouviu Uhum, dizer, e acha uhum. giro, fica sempre giro. E a polícia, em vez de identificar as pessoas que estavam a ameaçar os deputados e insultá-los, a polícia simplesmente tirou os deputados dali. Pois essa é outra coisa bastante interessante. Vamos estar muito atentos nos próximos dias para perceber se estas pessoas que obrigaram a que deputados eleitos pelos portugueses fossem retirados por força do garante da sua segurança, fossem retirados da manifestação, se algumas destas pessoas vão ser identificadas e apresentadas de alguma forma à justiça, aparentemente. Eu Não, diria que claro podemos que não. esperar Tal como os senhores que confortavelmente partiram sentados. a montra da Sim, imobiliária, um deles claro, até claro. estava com a cara destapada, portanto não seria muito difícil de identificar. Vamos ver o que lhe acontece. Sim, Porque a culpa também do problema da habitação é das imobiliárias. E é dos senhorios, e é dos construtores, e é dos promotores. É sim. toda a As gente, imobiliárias, essencialmente, tirando do Bloco de Esquerda e do PCP, sim, não, as imobiliárias em do particular governo. são bastante culpadas no sentido em que, portanto, tentam agilizar a possibilidade de compradores e vendedores se encontrarem, não é? No Sim, fundo é sim, isso. Tentam sim. mediar, e tendo, obviamente, um interesse financeiro nisso e, portanto, tendo todos os incentivos para agilizar o encontro entre partes interessadas, são de facto extremamente culpadas pelo problema da habitação em Portugal. Não, mas poderiam ser, isto resolvia-se, quer dizer, abolia-se as imobiliárias e abolia-se Sim, praticamente tudo aquilo que o Bloco e o PCP desejam claro. que seja abolido e voltava-se realmente a 74 em Aveiro e Aveiro noutros sítios. Eles ocupavam as casas que queriam. Sim, Casas sim, desocupadas de início e depois até casas ocupadas, está a família a jantar e são corridos sim, de lá pela Mariana Mortágua e os seus amigos que por algum motivo acharam que têm direito àquela casa. claro, claro que Esta sim. gente eles gritam pelo direito à habitação. A habitação não é um direito, isso pode estar afixado na Constituição, mas é um direito simbólico. Esse direito não implica as pessoas dizerem que querem uma casa e o Estado tem que lhes entregar imediatamente uma casa. Sim, sim, exatamente, O direito à porque habitação é no sentido do direito aos direitos humanos, como aquelas coisas bonitas que quer dizer, sim, sim, podemos ter essa sim, porque esperança. é, sim, o direito à habitação, como quaisquer outros direitos que Quaisqueres mesmo. quaisquer ou quaisquer, como estamos a falar desta malta do Bloco de Esquerda, pode ser Isso de quaisquer. qualquer coisa serve, eles não são muito Sim, alfabetizados. o direito de qualquer pessoa à habitação é o nosso dever de providenciar por via do nosso trabalho todas as outras pessoas, todos os outros seus concidadãos poderem providenciar por via do seu próprio trabalho os meios para que outrem tenha casa. Portanto, é um problema um bocadinho complicado, não é? Assumir que isso que é uma espécie de É como o direito direito humano a ter inalienável. a nos alimentarmos, essas coisas todas, claro Pois, que a ter um são direitos automóvel, isso depois e sim, depois por aí depois fora na o tal, pirâmide claro, das das necessidades, não é? necessidades. Mas, Sim, mas é sim, só isso, não é um direito, não é um direito técnico, no sentido que eu tenho direito, quero um T3 em Campo de Ourique. sim, Com sim, certeza, não prefere um T3 mais um, até temos aqui um jeitoso. Aqui está. sim, sim. A É coisa isso não funciona bem assim. sim, lá está, e a ter a liderar esta manifestação em particular e outras deste género, ter a liderar estas manifestações que pretendem dar resposta, não pretendem dar resposta nenhuma, há problema algum, mas ter a liderar estas manifestações comunistas, ou seja, gente que Sim, preconiza sim. um sistema político, social e económico que jamais em tempo algum conseguiu providenciar aos cidadãos dos países onde esses modelos foram adotados qualquer espécie de qualidade de vida, nem em termos de habitação, nem em termos de coisa absolutamente nenhuma. E, portanto, é continuarmos a achar que estas são as pessoas certas para liderar qualquer espécie de protesto que É como possa ter abrir caminho. um pirómano a liderar Pois, uma manifestação contra os incêndios florestais, sim, assim, quer sim, dizer. é isso. Não o diria, obviamente, de forma mais acertada. É isso mesmo. E, enfim, é uma ironia que é sempre engraçado apontar, mas que tem mais ainda de triste do que de engraçado, que continuemos a achar neste país
que é esta gente que deve liderar estes temas e que deve... E depois, Tiago, eu sei que o tema vai longo, mas quer dizer, mas pronto, é o Mas é tema. importante. Uma pessoa olha para as imagens de alguns dos manifestantes, ou de boa parte dos manifestantes, e percebe que aquela gente, eu ia dizer que não quer habitação, claro que quer, o que eles não querem é trabalhar, fazer por isso. Aquela gente Sim, não está para aí virada. sim, Eles querem arranjar maneira primeiro a querem parte... morar onde lhes apetece. Eu também gostava há Exatamente, muitos sim. sítios onde eu gostava de morar e não consigo. Há umas colinas em Este, Los Angeles que são muito giras, há umas casas engraçadas. sim, Mas se eu sim. for, se eu for lá para as ruas manifestar-me a dizer que tenho direito a uma daquelas casas, se calhar as pessoas, a polícia, vem alguém ter comigo e dizer para É que eu nós verificar. lá está, voltamos àquela questão, nós estamos a lidar com pré-adolescentes que é É, impossível, nós sem uma estamos a, criança a pedir o brinquedo, o sim, telemóvelzinho, nós qualquer coisa. esta gente opera fora da realidade e aparentemente não há, mesmo no contexto político, não há quem os force a virem para o lado da realidade. Esta gente são pré-adolescentes, que acham que fazer birras e que gritar por coisas resolve algum problema. E portanto é gente que vive fora não vive constrangida por aquilo que é a vida real em que a generalidade dos adultos vive. E portanto, em relação a isso, não há nada a fazer. E a Sim, não ser deixar de Tiago, agora votar lembraste nesta. daquilo que eu ia Sim, dizer há pouco, desculpa, que era uma pessoa vê estes manifestantes e percebe ao que é que eles vêm, quer dizer, o que é que eles significam, o que é que eles querem e que são realmente, como tu dizes, pré-adolescentes. O problema é que, para além dos manifestantes, que também não seriam assim tantos, não faço ideia quantas pessoas se manifestaram ontem em Lisboa, anteontem em Lisboa por causa disto, a questão é que há gente depois que nem se foi manifestar, mas que vota nisto, que acha pois que é isto isso. constitui, não digo um mau programa político, digo um programa político, isto não é programa político Sim, absolutamente nenhum. sim, Mais ainda que o PCP, o Bloco de Esquerda, mais ainda se for possível, mas sim, acho que ainda é possível, o Bloco de Esquerda não representa absolutamente, dali não sai um esboço de uma ideia que faça sentido, dali saem estas alucinações. E sim. haver gente que fora da excitação das massas e das manifestações e dessa coisa toda, no dia do voto, vai Uhum. sossegadamente, sai de casa, lá está, normalmente é em casa, sai de Uhum. casa e vai lá votar e vota, e escolhe, por exemplo, Bloco de Esquerda, quer dizer, o que é que vai, que espécie de neurónios estão a funcionar, ou quantos neurónios estão a funcionar na cabecinha dessa pessoa? E que isto não é uma questão Sim, sequer de ideologia ou de oposição de políticas contraditórias entre si, não, isto não faz sentido nenhum. pois, não é uma escolha entre alternativas que se possam achar melhores ou Não, menos boas, não, é não, só não. entre viver no mundo, naquilo que é um mundo real ou optar por não o fazer e por. Sim, num mundo em que permite por debate e discussão e argumentações sim, diferentes e tal, e depois há esta coisa à sim, parte, assim, dentro de uma fronteira de possibilidades que estão sim, dentro, que é delimitada pela realidade, não é? Não trabalhar para além disso à procura destas funciona soluções naquelas utópicas. dimensões que a física mais ou menos definiu. Sim, 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 Estes isso era tipos estão giro, fora, estão mantermos noutra, tão. assim, E numa portanto tem Twilight sempre Zone razão, não é? qualquer. E portanto tem sempre razão, Sim, tem sim, sempre porque aquilo razão não é argumentável. Não, e né? tem sempre soluções melhores do que quaisquer outras alternativas, porque só são soluções que não existem, mas aqui Eu, em para teoria seriam terminar, Tiago, melhores. retenho aquela Vamos frase de fechar, sim. construção é poluição, queremos mais casas. Sim, Portanto, acho que, acho acho que, que isso acho que define mais fecha ou muito menos o que bem, está aqui em sim, jogo. sem dúvida, sem dúvida. Eu espero que no próxima manifestação eu espero ver um cartaz com esse mote. Eu não sei se foi Espero que cartaz, seja. foi um slogan que se gritava, mas que havia pessoas a dizer isso, havia. Mas que juntava, tu é que juntaste as duas coisas, não Eu é? juntei duas coisas, sim, 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 Claro, sim. Sim, exatamente, mas eu eles, espero. eles, eles queriam, estavam ali por habitação, portanto, quem era Não, contra a construção sim, estava na sim, é a mesma pela conclusão habitação. óbvia. É a conclusão Eu acho que, óbvia, mas eu espero eu ver acho que há isso ali pessoas que espelhado. não sabem construção, para haver habitação, para haver casas, que é preciso construí-las primeiro, ainda não chegaram a essa fase. Lá Portanto, nem está. sequer estamos a falar de pré-adolescentes, estamos a falar provavelmente de pré-naturos. Sim, porque mesmo aqueles legos duplos, imagina, o bebé quer construir não é? Aquele Quer muito uma simples, casa. não é? Pá, então tenho que montar aqui estas peças. Montar Pera, esta exatamente, é essa a giga-joga e tal. sequência. Sim, Sim, sim. sim. Legos Mas duplos acho que é do 0 aos 3, portanto e estes não começa chegaram logo. ainda, ainda estão aquém Não, não. Isto é abaixo de zero, lá está. É É abaixo de abaixo de zero. zero, é abaixo de zero. É. Alberto, e porque, quer dizer, nós não vamos na sequência deste programa, avançar muito a esse nível, porque vamos continuar abaixo de zero, porque esta semana ou estes últimos dias houve muitas manifestações e nós vamos querer falar de mais manifestações.
porque se a habitação é um direito, o clima então, nem falar. Não, Por isso, são Alberto, dois direitos, para aí. são. Vamos já passar para o segundo tema da semana. Vamos a isto. E cá estamos de volta ao segundo tema da semana. Neste breve interregno que fizemos entre temas, estávamos de facto a constatar que a linha de raciocínio que leva alguém a dizer sou contra a construção, exige mais casas, é realmente muito interessante e linha de raciocínio que de tão lógica entronca bem aqui no nosso segundo tema da semana. Alberto, mantemos-nos nas manifestações como referimos, mas agora vamos falar dos protestos relativamente ao clima. Portanto, não vamos mudar muito ao nível dos agentes destes protestos, digamos assim, porque isto é malta que sai do Não, protesto a da malta é a habitação mesma. e segue direta para o protesto do Tem clima. uma A malta agenda mesmo preenchidíssima. preenchidíssima. E a malta está sempre a trabalhar, não param, Sempre, atenção. Isto sempre. é malta que não para. Profissionalões. E portanto saem de uma e vão para a outra e andaram entretidos nos últimos dias, começando, acho que começou este ciclo de manifestações pelo clima, a favor do clima, contra o clima, não sei muito bem, tem a ver com o clima, mas eles próprios também não sabem o que é que estão Eles para não ali sabem dizer, também. mas Contra os começaram fósseis, eles são contra os fósseis, contra portanto, os, em ir aos geral, contra os museus, ver fósseis em geral, aqueles mesmo peixinhos, arqueologia aqueles nada. bichinhos que estão lá nas pedras, Sim, é sim, acabar com isso tudo, porque os fósseis é que estão. sim, sim. Bom, eles começaram, como é que se faz esse trabalho? Nomeadamente arremessando uma espécie, Tinta. suponho eu, sim, de balões de água, mas com tinta verde lá dentro. É a melhor forma de resolver as Noutros questões do casos foi clima, tinta digam o que vermelha, disser. eles não são, não têm problemas cromáticos, não são, E depois é não provável, discriminam. sim, é provável que havendo um número suficiente de atos deste género em pouco tempo, em princípio terão todas as cores da bandeira do arco-íris, que é para depois colar com manifestações em E relação pá, se a for a nova questões bandeira de... do arco-íris, aquilo são para aí Tem 300 muitas. pantones diferentes, não é? Aquilo Aquilo depois é um acaba. vomitado, parece que alguém Aquilo... comeu um daqueles conjuntos de canetas 48 cores e saiu aquilo. Exatamente. Bom, portanto, manifestações em relação ao clima. Começaram com o ministro Duarte Cordeiro. Epá, que levou com uma boa... Aquilo Ali, desde mal comparado, claro, desde o Kennedy no Texas, que eu não via um arremesso de um projétil acertar tão em cheio já num foi há dirigente 60 anos, já político. se pode fazer piadas, não é? Há Eu 60 acho anos que é que sim, passaram. é só porque pode ser, enfim, ligeiramente desagradável, mas sim, acho que se pode fazer. Mas foi muito. Leva-me, não sei, nós costumamos insinuar que esta malta que se manifesta, que esta malta que faz este tipo de manifestações parecem uns completos inúteis, mas aqueles arremessos eram potentes, pá. Aquilo não será malta que até faz desporto e assim, porque normalmente é Pelo assim menos o pessoal meio. paintball, talvez. Paintball, não sei. Paintball é uma malta assim um bocadinho parece Ah, mas gelatinosa e não sei o não. quê, que não. Mas aqueles arremessos até foram potentes e depois veio a revelar-se que pareceu-me a Eram umas mim que eram miúdas. meninas, que eram meninas. Sim, Peço, no caso do Ministro do Ambiente, acho que eram umas miúdas, sim. peço imensa desculpa se não são meninas. Aliás, a probabilidade de serem meninas é Sim, não, como não, não, parecem não meninas, queremos, sim, não como queremos assumir parecem meninas. nada. Parecem meninas, como se trata deste tipo de malta, é muito pouco provável que sejam meninas. Portanto, eu peço desculpa se estamos a incorrer aqui Elas, em algum. elas barra eles que nos enviem os pronomes pelos quais querem ser tratados. Sim, pedimos desde já desculpa e depois podemos retificar para a semana. Mas, portanto, começou com o ministro Eduardo Cordeiro, que levou ali uma pantufada de tinta verde e depois passou também para um protesto na Feira Internacional de Lisboa, enquanto decorria um evento que tinha a ver Sobre com a, aviação, qualquer com a coisa. aviação, exatamente, também, e foi tudo pintado, foi tudo corrido a tinta vermelha, e um cartaz que dizia, eles estão a matar-nos. Não sei exatamente, e com uma Isto, ampulheta e uma caveira que parece um semi-robô. O que é que ainda podemos dizer sobre... eu não me Exato, estou ainda há a rir outra do eles coisa. estão a matar-nos. Eu gosto da ansiedade climática, eu gosto dessa Eles coisa. estão a matar-nos, Eles sofrem exatamente. mesmo. Eu acho que há alguns que só. Não, Uma atenção, parte são os vigaristas que fazem disto de certo. profissão, não é? Mas acho que Esse, há mesmo tolinhos que acreditam nestas essa é coisas. a parte grave, essa é a parte grave, e agora aqui abrir um parênteses em relação a isso. Há de facto a malta que lidera estas coisas, mas que depois não passam é de manipuladores de outras pessoas, que Sim, que essas estão sim têm realmente, mesmo que sim, problemas, que que têm destruturam problemas as realmente cabecinhas, graves, sim, 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 que sim. essas estão
tão fortemente perturbadas e eu acredito que atuem até no contexto da perturbação que têm, atuem com lógica e com racionalidade, porque de facto estão completamente tolhidos digamos, uma narrativa que lhes é inculcada desde muito pequeninos, nos dias que correm desde a escola, certamente, um, que lhes faz crer que, de facto, a qualquer momento a espécie humana pode ser extinta deste planeta por causa lá da ebulição do Guterres ou lá o que é. E, portanto, eu acredito É. genuinamente que muita desta gente Sim, sim, sejam não, jovens. sem ironia, sim, acho Não, que não, pois, alguns efetivamente perturbados são mesmo influenciados com estas. por estarem a levar com isto desde que basicamente se lembram de ser gente e agora têm 17 ou 15 ou 18 ou 19 anos e Tiago, mas tu repara, quer dizer, desde sempre que houve esta coisa do milenarismo, desta tendência sim, para se achar que o sim, fim do claro, mundo está aí à porta, isto é uma coisa tão antiga claro. quanto as sociedades humanas, mais ou Exatamente, menos. sim, sem dúvida. Uh, Se calhar achávamos que epá, eram coisas do passado, de gente menos esclarecida, e Uhum. são, e é coisa de gente menos esclarecida, naturalmente, mas não deixou de existir por causa disso, e então é natural continua a existir sobre outras formas. Sim, é verdade. Mas Sim, é o mesmo princípio, aquele princípio de achar que depois da manhã isto vai acabar tudo, é. porque o ser Há aqui humano pecou. Basicamente é sempre o mesmo motivo, o ser humano é, pecou, é isso. Isto é desafiou Deus, ou desafiou forças poderosas, ou da natureza, ou precisamente. queiramos chamar. Isto é um culto religioso, não é? Isto é É um um, é culto, um é um culto, culto, é um culto, é, porque lá é está, um é culto. aquela questão do ser humano, quer queiramos, quer não, estar sempre à procura de Deus, provavelmente é isso. E nestas sociedades seculares em que vivemos, não é por serem seculares que as pessoas não continuam à procura de um propósito e lá está, o sentido da vida. E muita desta malta adere a isto por isso mesmo, porque isto lhes dá um propósito, lhes dá o que lhes parece ser uma causa Uma importante, é uma razão, sim, razão uma para a causa. sua existência, uma Ah. causa que é de facto importante, e a ser verdade aquilo em que eles pensam, se fosse verdade aquilo em que eles pensam, de facto seria uma causa importantíssima, não é? E portanto eles agarram-se a este propósito. Antes que depois nos venham aí nos comentários Hum, chatear, que é mesmo assim, ah, a questão é sim, que eles próprios, toda a ortodoxia, a dita ortodoxia científica em relação ao tema, desmente-se com o tempo. Ou sim, seja, todas as previsões feitas até hoje uhum. acerca dos cataclismos que aí vinham, o tempo passou e os cataclismos não vieram. Não apareceu Sim. cataclismo nenhum daqueles que tinha sido prometido. Nenhum. E não estás só Absolutamente a nenhum. falar de promessas incas ou maias ou coisa que o valha, Não, não, estamos não. a Estou a falar de falar de promessas promessas feitas na segunda ocidentais metade do vindas século de. XX, exatamente. Exatamente. Mas o processo é o mesmo. É, exatamente. É o mesmo, No exatamente. 2005, já começou muito antes, foi mais ou menos no final dos anos 60, início dos 70, Sim, este tipo sim. de cataclismo, Quando tudo começou a vir por aí abaixo, não é? tendência apocalíptica. Sim, 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 exatamente. E então, quer dizer, basta ver o que foi prometido, basta ver a data para que foi prometido e ver que essa Uhum. data passou e o que foi prometido não aconteceu. No entanto, Os há ursos gente a polares julgar. estão para aí forte e feio. Há mais ursos polares do que nunca. Nunca mais ninguém falou em ursos polares. Nada, os ursos polares parece que Não. se safaram, que estão nas suas vidas. Muito. Aliás, não tenho visto quase nenhuma em manifestação nenhuma ou a tirar tinta a ninguém. Nenhuma, Portanto, os ursos nenhuma, polares nenhuma. É estão com uma sinal que está vida tudo impecável. impecável. E depois há gente a achar coisas. Não vou dizer quem foi, mas uma pessoa conhecida que me escreveu uma coisa, como É, contou, era giro através dizer de, que. um- Ah, através de um sim. e-mail recentemente. É uma figura aí da televisão, um jornalista Ok. televisivo conhecido, ligado à economia, que me disse que falou com um destes ativistas climáticos que tinha a certeza que o nível do mar que tinha subido metros nos últimos 100 anos. E ele perguntou quantos metros. Ele disse, pá, uns 18 metros. 18 É pá. metros. E era um ativista Pois, destes que pois, estão. pois, E, pois. e, e pelo que me pareceu, no que me foi descrito, pareceu-me que o homem estava convicto daquilo, que o mar tinha subido 18 metros. 18 metros. Por acaso, qual é a estimativa para os próximos tipo 100 anos? Não é para aí 10 centímetros ou o que é? Aquelas Deve ser uma estimativas coisa. apocalípticas. Há uma série de fotografias até que provam que Certo. as águas, sei lá, há 100 anos estão exatamente iguais onde estão agora. E Pode depois haver também é ali tal 2 coisa. centímetros de diferença, ou 3, ou qualquer coisa, Repara, mas não. imagina que em 100 anos o nível médio das águas sobra 10 centímetros. Epá, será que 100 anos não é suficiente para um gajo dar, pá, recuar um bocadinho? Recuar um bocadinho. 11 centímetros, vá, para te garantir que não molha sequer o dedão. Epá, são 100 anos, é recuar. Sobe 10 Sim, centímetros, sim, 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 recua sim. um bocadinho, pronto. No outro dia, por acaso, vi uma destas coisas que circulei nas redes sociais, meme ou lá o que é isso.
fiquei a pensar nisso e expus o caso a algumas pessoas que reputo de inteligentes e eles também ficaram assim surpreendidos e sem uma resposta óbvia para o caso, que é o seguinte: se tu tiveres um copo de água com uma data de pedras de gelo lá dentro, quando o gelo derrete, o nível da água não sobe, porque aquele volume Porque já estava lá. já estava no copo. Realmente, será que, não sei, porque o que nos mostram sempre é os icebergs a desfazerem-se, não sei o quê, e há menos icebergs e o nível das águas vai Sim, os subir e icebergs tal. estão sobretudo debaixo d'água, não é? Não é em cima, não é? Pois estão, sim, mas o volume já lá está, não é? O volume da água já Sim, lá sim, está. O e já facto de está estar dentro na da forma, água, sim, porque já está dentro da a água. grande percentagem E do iceberg segundo, acho que é submersa, acho eu. eu posso estar, posso de facto estar muito esquecido das aulas de física ou biologia ou lá o que é, pai do sétimo ano, mas a água, acho que quando passa do estado, ainda por cima, quando passa do estado líquido para o estado sólido, acho que aumenta de volume e não o contrário. Ou seja, quer dizer, portanto, aquele volume não vai aumentar quando a água passa para o estado líquido, acho eu. Mas enfim, olha, Não, deixo. na física, isso, mas era a física Não, tradicional enfim, hoje em dia a coisa pois isto está. hoje em dia não, sim, acho que não se estuda este tipo de coisas, não sei. Como, a água, Eh, como as águas aumentaram, subiram 18 metros, a coisa está muito mais complicada. sim, está tramado, está tramado. Aliás, temos que acabar com isto depressa porque eu já tenho, está a chegar ao teclado, está a chegar ao teclado e daqui a bocado faz curto-circuito. Bem, Mas portanto, 18 metros, tínhamos três casas submersas já. tínhamos de ter Com- muita coisa com- submersa. Onde é que nós íamos? Perdemos um bocadinho, mas ainda bem que nos perdemos. É Ah, preciso falar que, além certo, destes meninos que se manifestaram com as tintas, aqui com em as tintas, Portugal, sim. houve meninos que em Será tinta 2020, d'água, pelo menos, uma coisa minimamente ecológica, ou será daquelas de óleo que depois não obrigam a um faço ideia. compressor e a gastar litrosas de água, milhares de Deve litros ser, de água para deve ser a coisa limpar mais isto tudo? poluente possível, porque eles Deve não têm ser, deve noção do que ser. estão a fazer. Portanto. Sim. Mas, além desses meninos, houve outros que devem estar ligados, mais ou menos, seis jovens portugueses que em 2020 tinham Isso. apresentado uma queixa contra todos os países da União Europeia, acho eu, acho que foi assim, por inação face às alterações climáticas, e isso faz esses meninos, meninas sofrerem de ansiedade climática, e portanto fizeram lá um protesto ao tribunal, aquele tribunal lá em Estrasburgo, dos direitos de qualquer coisa, daqueles tribunais que andam para aí na Europa. Sim, sim. Que ninguém sabe para que é que servem, mas existem. E então o tribunal, como também não deve saber para que é que serve, deu razão, deu seguimento à queixa dos meninos, e Claro. agora eles foram a Estrasburgo esta semana, quarta-feira, quinta-feira, partiram de comboio para presenciar a primeira sessão do julgamento de 32 países, que vão ser julgados por queixa destes Uhum. meninos portugueses, uma honra, Portugal, mais uma vez em grande, uh, porque sofrem de ansiedade climática. Lá está. Os tais meninos e meninas cujos pais não, pá, não, Sim, por vistos não têm uma palavra a dizer, se calhar até alimentam isto, com certeza. Os pais pois. ficam muito orgulhosos dos Isto- filhos ter este tipo de consciência ambiental, alimentam estas patetices, e os meninos, pronto, já. E de qualquer maneira é preciso ver que algum destes meninos, que vamos ver daqui a 10 anos, se Uhum. as águas não subirem mais 30 metros, vamos ver o que é que os espera em termos profissionais, porque estão no bom caminho para Estão, dirigirem umas entidades quaisquer, ou uns assim, departamentos, uns observatórios, umas coisas. sendo que até isso acontecer, isto é só muito triste. É muito triste que, desde logo que haja pais que alimentam, pelos vistos, se não alimentam, pelo menos não tentam não alimentar Não, pelo menos não estas desincentivam, não é? não desincentivam, sim, os seus filhos a não se preocuparem com estas questões, a serem crianças, porque deste grupo, esta queixa foi aqui há 8 anos. Não, foi há 3, foi em 2020, e vinte, e o mais Ah, novo na certo. altura deste grupo de 6 tinha Pois é 8 isso. anos. 8 anos. Portanto, já temos crianças de 8 anos preocupadíssimas com o clima e Não, que sofrem de ansiedade climática. pois, e o problema é que elas não estão, com 8 anos certamente, a simular essa preocupação. Estas Pois crianças, julgo que não. é mesmo induzida nestas crianças uma preocupação que elas jamais deveriam ter e é induzida, em primeira instância, suponho eu, pelos próprios pais. E, portanto, é provável que quem devesse estar em tribunal em muitos destes casos fossem os pais destes meninos, por Sim, permitirem, no outro tipo de tribunais, sim, noutro sim, tipo de sim. tribunal, sim, por induzirem nos seus filhos este tipo de preocupação que eu acredito que possa ter ele sim, ela sim, consequências graves na saúde mental destas crianças que vivem, como referi há pouco em relação ainda à questão creio eu, da habitação,
que provavelmente vivem atormentadas por esta preocupação desde muito tenra idade. E isto, obviamente, não faz bem a ninguém, porque não é suposto uma criança preocupar-se com estas questões. Não seria suposto, mesmo que as questões existissem. Muito mais grave é ainda quando a Sim, questão não sim, sim, existe. sim. Portanto, estas crianças vivem atormentadas por questões que não são sequer reais e alimentadas em muitos casos pelos paizinhos que acham muita graça, provavelmente a usar os seus filhos como troféu Também para pode ser serem que os pais utilizados. usem as alterações climáticas e a ebulição, ou lá o que é, para ameaçar os miúdos, como antigamente se fazia com o homem do saco, o bicho-papão, Mas que é aquelas para coisas. arrumarem um É para, quarto ou assim, mas nem vale para a arrumarem o pena se o quarto ou mundo. comerem a sopa toda e tal. Se não comes a Mas os putos, sopa, vem a ebulição. não, mas isso seria um bom ponto de vista, mas eu acho que para eles a evolução já está aí, portanto, ou seja, nada, isto não, A ebulição vem mais rápido. é isso, O mar vai subir mais talvez. 40 metros E o amanhã. puto diz, oh mãe, mas amanhã vamos estar todos, quer Pois é, dizer, todos, é um todos bocado. É que cozidos, para que é que eu, o para que é bicho-papão que eu havia a vou hipótese de arrumar não vir, não é? O para que bicho-papão é que eu podia não vou, vir. ele não vinha se tu fizesses determinada coisa, isto Exatamente. é uma inevitabilidade, portanto o puto dirá, para quê mãe, para quê, sim senhor, não muda a cama há 6 meses, os lençóis, e a fronha está toda babada, mas para quê, se amanhã isto vai cozer tudo, está tudo debaixo de água, não adianta, e os pais dizem, Pois, tens toda a nem como razão, ameaça isto serve. Nem como tens ameaça isto toda a serve. razão filho, estamos sempre para aprender contigo, é realmente um gosto E muito depois grande. senta-se a família toda no sofá, nos sofás da sala, olharem para a parede e a meditarem no fim do A mundo que aí meditar. vem. Sim, sim, sim. E passam-se assim Levar desconsolado. serões Muito, muito, muito interessantes em família. todos com aquela É uma expressão do alegria, engenheiro Guterres, assim desconsoladinho, então. sim, é uma alegria ver o que a geração mais bem preparada de sempre Uhum. pode fazer pelo nosso futuro, está a fazer e pode fazer pelo nosso futuro. É realmente uma alegria muito grande, muito, muito grande. Estes jovens são o futuro, digam o que disserem. O pior é que tens razão, o pior é que são. Pois havia aquela coisa, os americanos fazem muito, os americanos mais conservadores referem isso muitas vezes, que é engraçada. Há umas décadas atrás, perante estas crises normais, os adolescentes é normal serem assim, não é? Terem Uhum. estes idealismos, estas coisas e tal, aqueles achaques de utopias e coisas do género. E era comum dizer-se antigamente. Pá, espera lá, até o gajo entrar no mercado de trabalho, depois vai ver como é que é a vida real. E hoje em dia, a vida real é igual a isto. Hoje em dia, Isto não. essa esperança deixou de existir porque as empresas e o tal mundo real foi tomado por esta gente, por essas pessoas que eram os adolescentes em, Pois, em o problema está aí, é que é uma 1990, no sociedade início dos anos disposta a 2000, aceitar isto. É que antigamente, precisamente. sei lá, tivemos no final dos anos 60 uma manifestação hippie que visava fazer o edifício do Pentágono Sim, levitar. Lembrei-me agora. certo, certo. Mas Giro, isso por acaso até era as giro, pessoas normais, ou seja, as pessoas que não estavam sob influência de LSD e de outros claro. produtos, olhavam para aquilo, uns sorriam, outros, quer dizer, ok, isto vai ser giro e tal. Outros, eu, se Agora, fosse eu, ficar, epá, quero ver isto, espera lá, quero ver isto, avancem que deixa eu ver quero ver aquilo. isto. Aquilo é pesado, vamos ver se aquilo levita. Parece. Acho que é o maior edifício do mundo com a área coberta e não sei o quê. Sim, sim, Ao que parece. Mas agora não, agora a sociedade dá razão a esta gente. sim. Vêm os maluquinhos, não digo com LSD, mas nem precisam de LSD, já vêm Não, maluquinhos não, de origem, não. pelos vistos, de fábrica. Vêm maluquinhos e a sociedade olha para eles e diz: não, eles têm razão, eles têm. Não é só, pois, não, não, tolera-se, Temos que os ouvir. festeja-se e somos forçados a juntarmos-nos a este tipo de celebração, não é? É isso que se pede à sociedade hoje em dia. É Sim, que, é sim, porque que, senão és um negacionista chalupa. pois, Porque exatamente, hoje em sim, dia sim. tudo o que desagrada a um certo tipo de pessoas é É. negacionismo chalupa. E a provar essa questão de que de facto o mundo está tomado por isto é verem, se não viste também, Alberto, não sei se já viste, um novo anúncio que a Apple fez, que é a coisa mais patética, mais absurda, mais grotescamente ridícula que eu vi provavelmente em toda a minha vida, que é um pequeno vídeo em que Agora deixaste-me curioso. sim, vais ver que é muito giro. A administração, suponho eu que as outras personagens, digamos assim, que estão no vídeo também sejam pessoas reais, porque aparece lá o CEO da Apple, o Tim Cook, Uhum, uhum. em que supostamente o board da Apple, ou seja, aquilo que for, recebe nas suas instalações a mãe natureza. A mãe natureza, Alberto. Gostei de baixar de cabeça. Tens que ir ver. A mãe natureza Ah, adivinha. Adivinha
qual é o aspecto da mãe natureza? Isso é óbvio, não é? É obviamente uma senhora com excesso de peso negra, é a mãe natureza. negra. E a mãe natureza vai pedir contas à administração da Apple. E a administração da Apple, começando pelo senhor Tim Cook, presta contas à mãe natureza sobre o que a Apple está a fazer para agradar à Para mãe ajudar natureza. a agradar a mãe É natureza. paganismo, lá está, é paganismo. Esta malta Estou aqui a olhar para o acha meu que acreditar computador em Deus e assim é uma e coisa pensar deitá-lo ao lixo, de mas isto ainda é sociedades. caro e dá-me jeito. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tu, se calhar nos anos 80, 90, havia ali qualquer coisa na Apple, até porque a certa altura era uma empresa um bocadinho, parecia um bocadinho contra a cultura, não é? Havia ali qualquer coisa de subversivo, de alguma maneira, relativamente à indústria e tal. Hoje em dia, sim, é isso. Eu dei por mim a pensar, epá, será muito chato Mas, mudar mas para um se a gente Samsung? muda da Apple para outra coisa, mas também os outros, se calhar, também Eu qualquer dia sei fazem um também, anúncio equivalente. pois Também fazem, mas e tentando não estamos fugir, livres tentando, disso, não é? não estamos. Mas Pois. pronto, eu deixo o convite, Alberto, para ires ver esse reclame, vale a pena, e a Sim, todos os nossos. pá, sim. É muito Vai, deprimente, epá, pronto, mas vais preparado. Eu não estava preparado, pelo menos tens essa vantagem. Eu não estava preparado e fui apanhado de surpresa. Mas vale a pena ver o estado a que isto chegou. E vale a pena constatar que essa palmadinha nas costas que há 30 anos se calhar fazia sentido dar a estes jovens perturbados, hoje em dia é muito triste, porque eles é que nos dão essa palmadinha nas costas a nós e nos dizem, epá, azarito, agora adaptem-se porque o mundo é isto. eu acho que E isto começou desde que os sujeitos que iam fazer o Pentágono levitar, os sujeitos que estavam sob sim, influência da LSD, arranjaram empregos sérios e tomaram conta de tudo. E acho depois que o ponto de são partida os é esse. filhos deles e os netos deles que Eu estão aí. ouvi, agora eu gostava muito de referir Eu quem tenho foi, por exemplo, a saudades pessoa. daquele, desculpa, daquela figura do capitalista, Sim, epá, frio, inflexível, de cartola e monóculo, a rir-se da que pobreza tomava, alheia, e que tomava decisões racionais e tal, e com base racionais, em mas coisas. que era uma figura antipática, o homem com Sim, cartola e polainas e aquelas coisas todas. Apesar de tudo, sim, mas era racional. Aquilo sim, tinha, vivia, aqueles sujeitos viviam no mundo real, real, viviam no mesmo mundo que os patrões, viviam no mesmo mundo que os operários, embora sim, com um mundo de distância em termos de conforto e essas coisas todas, pois. mas Não, o mundo em termos racionais era o sim. mesmo. Era possível conversar, negociar coisas Era, e exatamente. chegar a um ponto melhor do que aquele de onde se partiu, não é? Hoje Essa também foi a vivemos história. todos mais ou menos no mesmo mundo, a maioria de nós. O problema é que esse mundo é um mundo alucinado, é assim uma espécie de reino encantado dos brinquedos lá do continente ou do Sim, supermercado qualquer. da É popota. assim um mundo da Sim, popota, exatamente. alguém, eu ouvi, eu A gostava de me popota tomou lembrar. conta disto tudo. Ele e o Foi, Poldina. foi, foi, foi. Foi. Eu ouvi já há uns tempos há uma filósofa que eu agora, enfim, gostava de me lembrar do nome, depois se me lembrar eu refiro para a próxima semana porque vale a pena ouvir as coisas que ela tem para dizer. A propósito disso desta malta, destes chalupas dos anos 60 terem tomado conta das instituições e ela dizia uma coisa engraçada que é tipo, os hippies que realmente eram hippies morreram todos porque consumiram de facto os Sim, LSDs todos exageraram que um tinham para bocadinho, morrer sim. e que tinham e que tinham se calhar alguma coisa interessante diferente para dizer, morreram todos e ficaram só os choninhas, os hippies choninhas, aqueles que Sim, sempre aqueles. aqueles Sim, que sim. nunca tiveram o protagonismo, digamos, e o peso dos hippies à séria e que eram uns revoltadinhos por causa disso. Esses não morreram. Em vez de ser aqueles, sei lá, para falar de São Francisco, os Grateful Dead e tal, que tipo, Pois, morria sim, novo, Jerry Garcia e tal, morreu relativamente precisamente. novo. Não, é aquele tipo Scott McKenzie que cantava Se fores a São Francisco, põe uma florzinha no cabelo e tal. Que eram esses, Pois, não os é? Assim, choninhas, os aqueles. choninhas ficaram. E o que é que aconteceu? E meteram-se nas universidades porque não sabiam fazer nada. E quem não sabe fazer nada vai ensinar, como é costume dizer-se. E, portanto, meteram-se nas universidades nos anos 60 ou 70. Hoje E são começaram. eles que mandam Sim. nas universidades. E, portanto, Uhum, uhum. infiltrou-se Faz nas sentido, faz universidades. sentido. Pronto, e todas estas últimas gerações que foram formadas nestas ciências sociais, nessas universidades, são hoje os Chief Happiness Officer e os Chief Love Officers e por aí adiante destas Chief empresas Happiness Office. tipo estas empresas género da Apple, o que depois redunda nestas coisas da Apple agradar à mãe da natureza e O vivermos engraçado todos neste disto, mundo. Sim. Tiago, o engraçado disto é que Nós podíamos isto ficar não, aqui algum tempo a falar sobre sim, isto, isto em termos porque económicos não parece ser muito n- eficaz, não porque é, aquela não coisa é. do if you go broke, quer dizer, tem sido realmente assim. E Nós vemos o que tem atenção, acontecido com a Disney, com a Netflix, com a HBO, sim, com esses produtores por exemplo, de audiovisuais, no caso. sim, Pá, eles fazem aqueles filmes
o mais oco possível, aquelas séries, uhum. aquelas coisas, mas depois aquilo normalmente não resulta. Voltamos ao nosso ponto em que temos batido muitas vezes, Alberto. Isto só é possível porque esta sociedade atingiu um nível de bem-estar e de riqueza que permite esbanjar boa parte dessa riqueza Sim, sim, são neste empresas tão tipo grandes de, que podem fazer neste isso, sim. tipo de chalupice. E, Até um portanto, mas ponto, isso vai até acabar, um mas isso vai momento, acabar, pois, exatamente, tem que haver um exatamente, limite, porque o exatamente. dinheiro não é infinito, nem É, para estas isso, grandes empresas, não é, é? quando o dinheiro acabar, isto também vai acabar e parece-me, começa a vislumbrar por força da opinião de algumas pessoas que julgo serem opiniões ajuizadas, começa a parecer haver algum descolar destas coisas do ESG por aí fora, nos Estados Unidos, em algumas empresas. Por exemplo, no outro dia havia referência de que o McDonald's teria tirado as menções a essas políticas ESG do seu site e tal. Ou seja, Uhum. é possível que estejamos a começar a chegar a um sítio onde já se esbanjou o que havia para esbanjar e onde a E, malta que e tem a dinheiro racionalidade realmente económica investido, começa a precisamente, pesar, não é? precisamente, sim, é, onde Claro. começamos a achar, isto se calhar já chega e começa a vir-nos ao bolso, começa a custar-nos mais do que aquilo que nós estávamos dispostos a gastar para fazer a nossa sinalização de virtude e, portanto, se calhar vamos parar Sim, com isto. embora a Disney possa perder 100 ou 200 milhões por filme durante uma Tranquilamente, série de sim, filmes, mas não pode precisamente, perder não. para sempre. Não pode perder para Não sempre, pode perder senão para não sempre, vai longe. e portanto, inevitavelmente isto vai ter que chegar ao fim, não é? Porque é sempre assim, isto é uma coisa cíclica Sim, eh, sim, sim, portanto, espero bem que sim. agora resta saber quando e com que nível de distribuição, quando chegarmos a esse ponto de Exatamente. inversão, Que patamares fomos ultrapassando no processo, não é? precisamente sim, e De, quão de reversível é a ridículo e de situação, loucura. sim, Sim. e quão reversível é e em quanto tempo, em quantas gerações é que se consegue reconstruir tudo o que se destruiu ao longo destas últimas décadas, não muitas, mas foi muita destruição. E é isto, Alberto, se calhar é isto. Sinto que podíamos ficar aqui mais. Vamos fechar com. Espera, Vou-te mas fechar voltar a a segunda parte, transições. calma, isto é fechar a Sim, sim, segunda sim, sim, parte, ainda sim, falta sim, um sim, tema, sim. sim. Eu E já ia qual. falar na TAP, mas não vou falar na TAP Não para não vamos estragar a falar na TAP, surpresa. para já, para já. Para já. E até para não dispor já mal os nossos espectadores e ouvintes, antes do reclame do anúncio do azeite talismã. Nós ainda, Talismã, é verdade. a falha é minha, ainda não referi durante esta emissão o inestimável apoio do azeite talismã que continua a estar com a lenga-lenga do costume, como é óbvio. Apoio que nós muito agradecemos e, portanto, vamos desde já ver o reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora, cá estamos, que alívio o reclame do anúncio do azeite talismã que nos prepara para o último tema da semana, que é a TAP. Esteve ausente da lenga-lenga do costume durante muitas semanas, a TAP, e agora voltou à atualidade. Ainda antes disso, Alberto, queria só partilhar contigo um comentário de um dos nossos espectadores, por Partilha. favor. Vou partilhar, continuem a enviar os vossos comentários, ponham os vossos Partilhar comentários. ou compartilhar. Atenção. Opa, isso agora, não sei, Que acho que é por acaso exatamente não a sei. mesma coisa, mas de uma das formas fica mais parvo e de outra forma normal. Sim, sim, portanto Portanto, é que nós preferimos em princípio é é. compartilhar. Ponham os vossos comentários lá abaixo do vídeo do YouTube e tal, que nós depois, de vez em quase todas as semanas, trazemos pelo menos um comentário. O desta semana é do Hugo Salvador 3382 e diz o Hugo, e passo a citar, porque dão atenção a coisas supérfluas como esse livro? Não há atualidade mais gritante? Fim de citação. Obrigado, Hugo, pelo comentário. O livro a que o Hugo se refere é o livro de que falámos a semana passada,
e cujo nome me escapa, infelizmente, Alberto. No Meu Bairro. No Meu Bairro, isso, exatamente. É um livro sobre... Escrito por Lúcia Vicente e assinado por Tiago e uma inicial qualquer que não me ocorre. M, isso eu lembro-me, porque também é a minha pois. inicial daquele desgraçado segundo nome que toda a gente da minha geração, da nossa geração tem. Portanto, o livro, exatamente, era sobre inclusão e questões de género e tal. Hugo, a questão é que nós não consideramos esta questão nada supérflua, muito antes pelo contrário, e isto entrou com um bocadinho nos dois primeiros assuntos de que falámos neste programa, nomeadamente a forma como estas novas gerações têm sido criadas e o tipo de assunto que se tenta inculcar nas criancinhas desde muito jovens, assuntos que, diria eu, muitos deles não deveriam ser preocupação de criancinhas tão jovens e que, em muitos casos, temo que afetem gravemente a percepção que eles têm do mundo e a forma como crescem por aí fora e a forma como depois se tornam em adultos que trazem essas preocupações, essa perspectiva sobre o mundo para as empresas e para a vida das nossas sociedades em geral. Portanto, eu acho que é aquela questão do... Para além disso, o livro é miseravelmente escrito. O livro, essa parte é que me preocupa mais sempre. Sim. Aquilo não se admite. Mas é aquela questão escrito e pensado, quer dizer, pensado, sei que podemos usar o termo, se aplicar o termo a isto. Porque questão... a história de Magalhães, o menino que tem duas mães, pode ser muito interessante. Um menino que tem duas mães. Pode ter 6 mães até, isso não me incomoda particularmente, mas agora a forma como aquilo está, como aquele tipo de lavagem cerebral é pensada, é criada, é difundida, é miserável. Quer dizer, há livros... Há livros com mensagens terríveis, e nem será o caso deste, com mensagens muito mais medonhas, mas que são bem feitos, são bem escritos, esteticamente, são bem pois, esteticamente aquilo tem é recompensador. Isto mesmo sob a capa e o verniz da literatura infantil, que dá para tudo, claro. É muito mau, isto não é literatura nenhuma. Infantil mas... Pois eu diria que o problema é a mensagem e o conteúdo, mas enfim... não, isto para dizer, é aquela culture is upstream from politics, não é? Acho que era o Andrew Breitbart, o odiado Andrew Breitbart, que cunhou essa frase, suponho eu. O malvado. Mas que, sim, esse malvado, mas que realmente é pertinente, porque de facto, e isso nas últimas décadas tornou-se bastante patente, a forma como foi formatada, foram formatadas estas novas gerações em termos culturais e como isso depois de facto extravasa para a política e tem consequências para toda a sociedade. Daí termos abordado também este tema e porque o livro de facto é péssimo e era passível de ser... Eu acho piada aquelas pessoas que vão para o Twitter mostrar o livro, dizer já o tenho, já chegou. Vão ter ali uma leitura, vão ter ali... não existe isso mesmo. É uma espécie de subcorrente ali que apareceu, existiu durante 2 dias, quer dizer, pessoas orgulhosas porque já têm o livro. Já tem ali finalmente 3 minutos de leitura ali bem preenchidos. Que maravilha. Bem, 10 páginas. É 10 rápido páginas e bom. Rápido e bom. Rápido e bom. Ou é bom porque é rápido, pronto. Ou é menos péssimo porque pelo menos é rápido. Bom, portanto encerramos, acho eu, por hoje esta questão mais abrangente do ponto de vista cultural e voltamos a um aspecto muito específico da nossa atualidade, que é a TAP. A TAP voltou a ser notícia porque, não vais acreditar nisto, Alberto, afinal era boa ideia privatizar a TAP. Afinal, eles pensaram um bocadinho melhor, o Costa sentou-se lá com a sua malta e disse assim, pessoal, eu acho, vocês não vão acreditar nisto, mas eu estive a pensar um bocadinho melhor e acho que afinal é boa ideia privatizar a TAP. Vamos a isto. Portanto, não é bem privatização da TAP, isto é reprivatização da TAP. Eles têm catarro. Sim, deu-me aqui uma gaguez, porque acho que não sei em quantas privatizações é que já vai a TAP. Houve uma efetiva, que foi feita, se bem se lembram, no último governo PSD-CDS, portanto a TAP estava privatizada, estava resolvido o assunto. Depois António Costa teve que comprar o apoio dos comunistas para se agarrar ao poder que nem uma lapa. Então o que é que ele fez para comprar o apoio dos comunistas? Foi ao vosso bolso e aos nossos, infelizmente também, se fosse só ao vosso, menos mal, mas foi também ao meu e do Alberto, e tirou 3,2 mil milhões de euros para pagar o apoio. Até me falhou a voz, é o que me dá quando vem ao bolso. Portanto, tirou dos nossos bolsos 3,2 mil milhões de euros para pagar o apoio dos comunistas. Agora que já não precisa do apoio dos comunistas,
adeusinho TAP, o melhor é privatizar. Alberto, o que é que falta acrescentar Tiago, a esta faz-me lembrar maravilhosa aqueles estratégia? tipos, aqueles sujeitos que se lançam da Golden Gate Bridge ou de outros sítios quaisquer, assim altos, Sim, com a ideia de se matarem e depois realmente não morreram, quer dizer, batem na água com toda a força e voltam ao ponto de saltam, partida. Só que entretanto tem 37 ossinhos partidos e mais uma pois, série de lesões e pulmões perfurados e coisas do género. Isto é mais ou menos exatamente. isso, só que aqui quem está com os ossos partidos e os pulmões perfurados somos nós contribuintes. Voltamos Sim, exatamente ao ponto de partida com uma mas tragédia económica pelo todos meio. esfrangalhados, todos Todos esfrangalhados. esfrangalhados. É. Para quê? Para Mais quê? valia Mas estar qual... como. É que os motivos que levaram a pessoa a suicidar-se, para manter a metáfora e a Uhum. analogia mais corretamente, os motivos que levaram a pessoa a suicidar-se com certeza mantêm-se a partir no momento que ele se esborracha contra a água, que parecendo que não é dura. Sim, Só que acrescentou depois toda uma série de lesões físicas que não tinha antes de se lançar, quando se sim. Ou lançou. seja, agora, se quiser suicidar, precisa da ajuda de outras pessoas, que é uma chatice. Exatamente, que agora Poderão está não tudo estar tremidinho. todo, pois. E nós agora estamos a vender a TAP, a própria TAP também não está muito melhor do que o suicida lá da ponte, portanto o seu valor de mercado com certeza depois destas lindas histórias todas E há da de ser Covid e mais não sei o quê, e da dessas, Covid, claro, tudo que da passou, Covid portanto, não, da Covid não, das das medidas medidas tomadas tomadas a pretexto a da pretexto da Covid, Covid. Convém nunca Covid, coitada, não tem deixar as de costas tão largas. formular isso como deve ser. Depois dessas coisas todas, a TAP há de valer, uma expressão que se usava aqui em Matosinhos no tempo da minha avó, há de valer um grosso. Uh, Epá, muito bom. Ainda bem que eu nunca tinha ouvido essa expressão. Já estou a Pois, descobrir, nunca tinha ouvido esta presumi que fosse um regionalismo excelente, muito específico, que acho que nem excelente, chega ao Porto, é espetacular. a mesma coisa de É só Matosinhos. Matosinhos mesmo, Que eu conheço assim, a TAP há de valer um grosso. espetacular. E então, e depois Não, ficamos nós sem os tais 3,2 mil milhões, dizem eles, provavelmente são sempre mais do que nós sabemos, não é? Provavelmente sim. será mais do que isso. Não, atenção. E volta-se ao ponto de partida. Não, sim, não vamos excluir a hipótese de nos vir a ser dito que temos que meter mais algum na TAP para alguém ficar com a TAP. Atenção, eu não Também. Sim, excluía, sim, eu sim, não sim, 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 excluía essa sim. possibilidade de, sim senhor, nós ficamos com a TAP, epá, mas metam aqui mais 2 ou 3 mil milhões, faz favor, senão ninguém quer ficar com isto. Portanto, epá, muito obrigado a António Costa, muito obrigado ao governo do PS, muito obrigado a todos os portugueses que continuam a votar no governo do PS e que, por todas as sondagens a que temos acesso, estão interessados em continuar a votar no governo do PS, porque no futuro acho que podemos esperar outras coisas lindas como esta. Saiu barato este apoio e valeu a pena. Saiu, valeu muito a Este pena. apoio dos partidos comunistas. Valeu muito a pena, Foi um porque no gosto. fundo, para quem viaja de avião, coisa que os ambientalistas se opõem, a menos que os viajantes sejam eles próprios, não é? Claro. Mas para quem viaja de avião faz muita diferença viajar na TAP ou noutra companhia qualquer. As pessoas estão. Eu preocupo muito se viajo sempre pela TAP. É sempre Imagina, por não, exemplo, não ligo aos preços, não ligo a nada disso. Só quero saber se é TAP. Porquê? Porque é portuguesa, porque é uma bandeira, porque é uma caravela, mas porque é uma estás a série ser um de bocadinho coisas. maldoso, porque imagina, por exemplo, que tu eras uma noiva. Imagina que eras uma noiva. É assim difícil imaginar, mas está bem. Não, mas faz um esforço. Imagina, não leste lá o livro da outra, do género, não sei o quê. Imagina que és uma noiva e que vais casar no estrangeiro. Em que companhia é que tu escolhes ir? Porquê TAP? Porque a noiva chega sempre atrasada, pá. Bem visto. Epá, Olha, uma piada clássica, pá. inventa isto neste preciso momento. Estou muito orgulhoso. Por acaso, Inventado agora. contaram umas experiências negativas com a Sim. Ibéria recentemente, também não se pode falar As só noivas também da podem TAP. escolher a Ibéria. Não sei, Não nunca sabes, viajo para a TAP, pá, nunca calha, porque sabes para que os sítios aquilo em que eu viajo, a Espanha... TAP não tem grandes voos e quando tem, os Pois. preços são absolutamente, não são concorrenciais. Eu não me admira que a Ibéria vá pelo mesmo caminho, porque aquilo em Espanha, isto, porventura, vai voltar a ser tema também na lenga-lenga do costume. Está muito giro aquilo em Espanha Em também, Espanha pá. também Está merecia muito ter, mas sim, giro, é pá. O verdade. Partido Sim, Socialista sim. Espanhol disposto a governar. Eu acho que eles já nem fazem questão de governar a Espanha, não é? Querem governar o que restar da Espanha depois dos acordos que fizerem com os Não, separatistas e com os é contra. terroristas Eu já disse isto noutro lado qualquer, isto é contra a Espanha, é governar. contra a Espanha, sim. Querem governar o que restar da Espanha. Querem governar qualquer coisa, pá. Não interessa. Isto vai se Não esfrangalhar querem tudo. sair de lá, não querem sair lá do Não governo. querem Isso é aí, desagarrar-se dali, largar pá. daquilo. Não.
É isto, Mas é isso isto. é O que outra é que questão. podemos dizer? O que é que podemos dizer mais sobre... Não sei o que é que podemos dizer mais, acho que já está tudo dito, até nos, se Acho calhar que, nos acho que esticamos um é bocadinho. pena, mas também seria ilusório também imaginar que estas pessoas que foram responsáveis por nos torrar esta fortuna a propósito da TAP, que vão passar incólumes disto, ao fim, no Em fim disto princípio tudo. vão, a julgar por todas Pronto. as A julgar, sondagens e falta, isto pois, tudo. a julgar por Sim, sondagens, a julgar em por princípio, tribunais é que não nem julgar por... vê-los. Sim, Pois, é só mesmo pelas sondagens, sim. estas pessoas, o Dr. Costa, fosse para agradar aos comunistas, fosse para agradar a um tio qualquer que ele tenha, ou seja pelo que for, este senhor, e é ele que deve prestar contas, porque os outros são subordinados dele, e são subordinados sem voto na matéria, necessariamente. Estes Pedros Nuno Santos, estes galambas, esta gente isto não conta para nada, não é? Pelo Sim, menos enquanto o Dr. Costa mandou e manda. E o Dr. Costa devia dar a cara por este dinheiro que roubou aos contribuintes portugueses. Este senhor roubou-nos dinheiro para se manter no poder, na verdade é para se isso. meter no poder. Em Não suma há é outra, isso. não há outra explicação, não é? Porque também é para Parecia ser... interesses próprios, para perseguir Sim, interesses sim, próprios. sim, seus e do Não, partido não e tem por aí nada a ver fora. connosco. Que não tem Não, nada a ver não, não, connosco e não. que nós é que ficamos aliviados dessa verba, que parecendo que Sim, não é significativa, porque faz-se aí umas festas. Fazem-se aí 672 anúncios a pretexto do PRR, do sim, que vai ser sim, possível com o PRR, que não vai ser possível nada, vai ser distribuído como ao costume. E o sim. próprio PRR, toda essa verba absolutamente inédita e sem precedentes, que alguma vez caiu em Portugal, são 15 mil milhões, não é assim tão mais Pois não. do que a verba que foi gasta só na Sim, TAP. e que vão Para nada, parar para às mãos, absolutamente nada. vão parar às mãos daqueles profissionais de receber dinheiros europeus Sim, é para uma coisa profissão nenhuma, a não ser, sim, sim, com passado e com é o futuro em costume, Portugal. é o Sim. costume. Mas quer dizer, a dimensão da verba não é muito. Não, É não é. da mesma dimensão, da mesma natureza, a escala Sim, disto. sim, sim, sem dúvida. Só na TAP foram 4 mil milhões, ou perto de 4 mil milhões, não sei, e se calhar E são vamos ver mais. E... vamos ver se ficamos por aí com esta brincadeira de privatização. Coisa. Hoje esticámos um bocadinho, acho eu, mas acho que talvez tenha Valeu a pena, valido a pena. certamente valeu a pena. Para nós valeu, se valeu para mais ninguém, para mais alguém, tenho as minhas É, dúvidas, mas pronto, olha, o programa também é nosso, para já, até ver. também, a gente faz o que quer. Exatamente, portanto, se calhar ficamos por aqui. Não sem antes Ficamos, Tiago. voltarmos a agradecer o apoio do Azeite Talismã, que Do eu azeite esqueci-me de fazer talismã, logo claro. de início, muito obrigado. E lembrar que a Lenga Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e para já também em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E para já, porque se calhar em breve poderá haver outras novidades, mas não vamos atravessar-nos com isso antes de termos mais certezas. Bom, ficamos por aqui, Alberto. Um grande abraço e cumprimentos a Abraço, todos. Tiago. Até para a Adeus, boa semana. noite a Obrigado. todos. Adeus, obrigado. Adeus. Obrigado.